Paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos hoje aqui para a nossa penúltima lição desse trimestre. Nesse trimestre estudamos o livro de Ruth, estamos estudando o livro de Esther e estamos bem no finalzinho, lá no seu capítulo 7, capítulo 8, para terminarmos essa lição tão importante como nós vemos o agir de Deus no silêncio. A lição de hoje tem como tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. O textuário se encontra em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Verdade prática da lição: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Pois bem, para a gente ter uma compreensão um pouco maior, melhor de Esther, você não deve esquecer os seus 4 principais personagens. Quais são eles? Primeiro, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes I. Era o rei do maior império conhecido naquele mundo antigo. Segundo, a própria rainha Esther. Esther, ela era uma judia, o povo judeu estava cativo na Pérsia e o rei precisava de uma esposa. Segundo o historiador Flávio Josefo, 400 virgens participaram de uma espécie de concurso onde Esther foi selecionada para se tornar a esposa de Assuero, que até era o rei da época naquele momento. Terceiro personagem, Mardoqueu ou Mardocai. Ele era primo de Esther. E quando Esther ficou órfão de pai e de mãe, Mardoqueu, ele cuidou da Esther. E o quarto personagem era Amã. Amã era um homem de caminhos obscuros, que buscava um caminho subalterno para buscar o poder. E ele se tornou, por decreto do rei, o segundo homem mais importante daquele até então mundo conhecido. E como que Esther chegou desse segundo banquete? Amã, ele fez um plano maligno que foi de destruir o povo judeu. Todo o povo judeu, todos os judeus que estavam sob o domínio do Império Persa, ele tinha feito um plano para destruir, para aniquilar, para matar todos esses judeus. E Mardoqueu ficou sabendo desse plano e prontamente comunicou para Esther. Esther, ela esperou um momento correto para falar com o rei. Ela primeiro chegou ao rei, marcou um banquete para com o rei. Nesse banquete, ela pediu um segundo banquete para com o rei, junto com Amã, o próprio rei, e a Esther. Esse segundo banquete que é o tema dessa lição de hoje. E o que nós podemos atribuir, aplicar logo desse início? Esther, quando ficou sabendo do plano de Amã, ela poderia ter tido diversos caminhos, diversas escolhas para seguir. Mas ela escolheu o caminho correto, que era falar com o próprio rei a situação que estava ocorrendo. Ela não se precipitou, ela não foi apressada, pelo contrário, ela esperou o momento correto para que Deus pudesse agir e ela falar com o rei a situação que o povo judeu iria passar pelos planos malignos de Amã. Nós vemos que algumas pessoas buscam caminhos subalternos, até mesmo apressados, para alcançar alguns objetivos em suas vidas. Nós vemos dentro da política, dentro de uma prefeitura, dentro do governo do estado, até mesmo do governo federal, pessoas que, ao invés de se dedicar ao povo, elas buscam o caminho da corrupção para poder alcançar um ganho financeiro. Nós vemos pessoas em outros ramos menosprezando, desprezando pessoas para poder alcançar status e objetivos na vida. E através da vida, do exemplo de Esther, nós podemos perceber que há um caminho correto a ser seguido. Há um caminho segundo a vontade de Deus para nós seguirmos. Nós não devemos buscar caminhos subalternos, caminhos obscuros, caminhos ilícitos para alcançar os objetivos dessa vida. Pelo contrário, devemos buscar sempre a honestidade, sempre o caminho correto para que as bênçãos de Deus venham estar sobre nós. E foi isso que Mardoqueu e a própria rainha Esther, elas tiveram em mente e tomaram esse tipo de decisão. Como a rainha Esther, ela utilizou sabedoria, utilizou o caminho correto para que a notícia chegasse ao rei, nós adentramos agora na lição especificamente de hoje, que é o segundo banquete. E o que aconteceu exatamente nesse segundo banquete?
A rainha Esther revelou um plano que existia, que era para exterminar todos os judeus. E ela se incluiu naquele momento, incluindo eu e Mardoqueu. Por que foi uma surpresa naquele momento ali? Porque ninguém sabia que a rainha Esther era uma judia. Ninguém sabia que Mardoqueu era um judeu. E foi uma surpresa até para o próprio rei naquele momento. E quando a rainha Esther faz a petição, pede para o rei para que seja livre, ela, Mardoqueu e o povo dela, nós vemos aqui a compaixão de Esther, a compaixão para com o próximo. Ela, como rainha, poderia pensar simplesmente nela e simplesmente em Mardoqueu, que era o primo dela que cuidou dela. Mas, pelo contrário, ela pensou no povo, ela pensou em todos. Esse pensamento coletivo, ele tem que estar presente no meio cristão. O mundo antigo, ele era pensado muito em coletividade, um ajudar ao outro, um ajudar ao próximo. Hoje em dia nós vemos uma individualidade, nós vemos um egocentrismo, o homem pensando apenas em si mesmo. Nós devemos pensar em coletividade, nós devemos pensar como igreja, nós devemos pensar em viver em comunhão, em um ajudar o próximo. Então esse sentimento que Esther teve de não pensar apenas nela, não pensar apenas na sua família, mas pensar na coletividade, pensar no seu povo, deve ser um sentimento que o cristão tem que possuir. Ele tem que ter esse sentimento de pensar no seu próximo. Ele tem que ter esse sentimento de pensar na coletividade. Ele tem que ter esse sentimento de pensar na necessidade que o próximo está passando. Se teu irmão está passando uma dificuldade, ajude-o. Se teu irmão está necessitado, seja um ombro amigo, um braço amigo. Pensar em coletividade é algo que o cristão tem que fazer. E neste mundo moderno ao qual estamos vivendo, em que o ser humano pensa apenas em si mesmo, acaba sendo algo que acaba distanciando o cristão dos princípios da palavra de Deus. Então, como a rainha Esther teve que pensou no seu povo, nós devemos que pensar também no povo cristão em sua coletividade. E quando o rei Assuero ficou sabendo, ele ficou com uma fúria imensa. Ele queria saber quem foi que arquitetou aquele plano. E quando Esther fala que quem arquitetou aquele plano tinha sido Amã, causou um espanto também para com o rei e Amã entrou em desespero. Nós vemos o agir de Deus. Deus cuida dos seus. Amã tinha um plano para destruir o povo de Israel. E dentro do povo de Israel, ali existiu uma promessa de Deus que viria o Messias e veio, que foi Jesus Cristo. Então nós vemos Deus agindo em silêncio através do seu povo para que a sua vontade venha a ser prevalecida. Nunca se esqueça, Deus está agindo a seu favor para que a vontade dele venha prevalecer sempre. Não importa as circunstâncias, não importa onde você esteja, não importa qual situação você se encontra. Deus está agindo para que a sua promessa, o seu querer e a sua vontade venham prevalecer. Deus usou o rei Xerxes, ou então Assuero, para que a sua vontade venha a ser prevalecida. Deus usa de diversas formas para que o seu querer venha prevalecer, para que a sua vontade venha a ser estabelecida. E naquele momento, o rei Assuero saiu da sua sala. E Amã caiu em tão desespero que ele foi e se inclinou para cima da rainha Esther, deitando-se de bruço em cima da sua cama. E quando o rei Assuero viu aquela cena, ele pensou que o Amã estava querendo desonrar a rainha Esther dentro do seu próprio banquete. E a fúria do rei foi implacável naquele momento ali, onde os súditos já cobriram o rosto de Amã porque ele estava sentenciado à morte. Aí aqui eu abro um parênteses para demonstrar como que foi a derrota de Amã. Amã era uma pessoa muito orgulhosa. Amã era um homem vaidoso. Amã era um homem de caminhos obscuros. Ele tinha um orgulho onde todos deveriam honrá-lo, todos deveriam saudá-lo, todos deveriam prestar homenagem para ele. Em certo momento, um homem chamado Mardoqueu não prestou essa homenagem para ele.
E ele, com uma fúria implacável, foi para sua casa e arquitetou o plano e construiu uma forca de 50 côvados, que é aproximadamente 23 metros, que deve hoje ser um prédio mais ou menos de 8 andares, para que Mardoqueu fosse enforcado. Eu acredito que tanto tamanho, tanta robustura nessa forca seriam para que todos pudessem visualizar bem longe a morte de Mardoqueu e para mostrar que todos deveriam prestar homenagem para Amã. Em um desses momentos, quando o rei ficou com fúria e pediu para que Amã seja retirado e a sentença de morte dele tinha sido acabada de ser decretada naquele momento, dois eunucos do rei falou deste plano para o próprio rei Assuero, dizendo: Amã, ele fez uma forca para poder matar o próprio Mardoquai. E qual foi a sentença do rei? Que Amã pudesse ser morto na forca que ele próprio construiu para matar o próximo, que seria Mardoqueu. Ou seja, o que ele construiu para destruir o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, foi a sua própria destruição para que ele pudesse ser tido morto. Quais são as lições que nós podemos tirar desse episódio de Amã? Amã era um homem orgulhoso, ao contrário de Esté e Mardoqueu, que eram pessoas simples. Amã era uma pessoa muito vaidosa, ao contrário de Mardoqueu e Esté, que buscaram caminhos simples e caminhos corretos. Amã sempre buscou caminhos obscuros para poder buscar a fama e buscar o poder. Devemos ter muito cuidado em buscar o status, em buscar a fama a qualquer custo. Às vezes o ódio, a presunção humana, esses serão os nossos próprios meios que irão destruir o ser humano. Isso que aconteceu com Amã. Ele sempre colocou no seu coração em destruir, em aniquilar o povo de Deus, que seriam os judeus, que acabariam sendo o povo que nasceriam o Messias, e Deus, através da história, usou os seus meios para que a sua vontade venha a ser prevalecida. Através da vida de Amã, nós podemos perceber que aquele que vive com ódio, aquele que vive com presunção, aquele que vive com orgulho, aquele que a fama e o poder são sempre os seus principais objetivos, essa própria fama, esse próprio poder irá destruí-los. E nós vemos também no livro de Esther o agir de Deus. Agir de Deus que livrou a Esther, o agir de Deus que livrou Mardoqueu e o agir de Deus que livrou o povo de Judeu. Principalmente porque ali havia uma promessa que daquela nação nasceria o Messias, que é Jesus Cristo, que é o Salvador de toda a humanidade. Então nós vemos Deus agindo no silêncio, Deus agindo nos mínimos detalhes para que a sua vontade venha a ser prevalecida sempre. Esta lição é muito bem simples, é muito breve, porque é apenas sobre o segundo banquete, mas através dela aprendemos que Deus age no silêncio para que a sua vontade venha a ser sempre prevalecida. Eu não sei qual a circunstância que você está passando, eu não sei qual é o momento que você se encontra, mas saiba de uma coisa: Deus vai agir para que a sua vontade, a sua soberania e o teu querer venha a prevalecer. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Deus é um Deus que cumpre com aquilo que Ele diz, que Ele promete e que Ele faz. Deus não está dormindo, Deus está agindo, às vezes no silêncio, conforme aconteceu no livro de Esther, mas Ele está agindo porque a sua vontade vai ser prevalecida. Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom sempre.